Graça e paz, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Nós estamos gravando o culto para que os irmãos que participam, hoje nós não vamos conseguir transmitir da igreja, mas vamos reiniciar os trabalhos lá. Então, você pode acompanhar aqui a mensagem da Palavra de Deus. Quero iniciar o culto lendo 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Quero dizer a você que estar em Cristo é o privilégio de um cristão e de todos aqueles que comungam da mesma fé, creem no mesmo Jesus, no mesmo amor. Eu quero convidar você a buscar a Deus nessa hora, para que ouçamos a sua voz, cantemos com júbilo ao nome do nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esta hora. Pedimos por este culto, Senhor, que a palavra trazida hoje seja de alento e de conforto, mas também de exortação para todos aqueles que te buscam. Perdoa os nossos pecados, auxilia-nos na nossa fraqueza e falta de fé. E aonde estamos caindo, Senhor, ergue-nos pela tua graça e pelo teu amor. É a nossa oração. Sê com o nosso país, sê com todos aqueles que estão sofrendo, ó Deus. Nos lembramos da nossa irmã Arminda, nos lembramos também, ó Deus, com saudosa memória da vida do seu Agostinho. Te agradecemos por ele, Senhor. Pedimos pela vida do seu Manolo, da dona Cida, de todos, ó Deus, da dona Lida, da dona Nadeja. Pedimos também, ó Deus, pelos nossos irmãos, os presbíteros, os diáconos, os irmãos da congregação, o reverendo Ismael. Guarda-os, ó Deus, em teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a adorar a Deus. Eu vou mudar a minha tela aqui para que nós possamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Cante comigo esses dois cânticos de adoração aqui. Meus irmãos, como está o seu instante com Deus, sua vida? Nós vamos cantar um cântico de adoração nesse culto que fala a cada instante contigo, Senhor. A gente precisa passar tempo com Deus. Adoremos. Mais feliz.
instante contigo, Jesus. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Amém, Senhor. Louvado seja o seu nome. Vamos cantar ainda um cântico que é sobre, eu vou colocar aqui para vocês. Um cântico que eu fiz algum tempo atrás. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo em Cristo é novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Que se alguém está em Cristo, nova é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou na cruz. Todo louvor e adoração ao Senhor Jesus. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que assim seja a nossa vida, um louvor constante àquele que nos fez nova vida.
Vamos ouvir a palavra de Deus. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a nossa salvação. Vamos orar e vamos ouvir a palavra de Deus. Senhor, obrigado por esta hora. Oramos pelos nossos irmãos, oramos por todos os ouvintes agora nesse instante. Fala com cada um e dá-nos fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que servirá de base para nossa meditação nessa noite é 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 ao 20. 1 Timóteo 1, de 12 até o 20. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Que Deus abençoe a sua palavra que é lida. Vamos ouvir esta mensagem. Ele precisa ser exortado a não desanimar. E hoje nós estamos vivendo um momento em que muitos estão desanimados, muitos estão saindo, outros estão entrando. E eu quero destacar aqui alguns aspectos do que nós estamos falando. O primeiro está no capítulo 1, verso 5. Ele diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, cuidado com a consciência. Ele fala isso também no verso 19, quando ele diz: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então eu quero destacar aqui alguns aspectos que já entram dentro da exortação. Por que ter cuidado com você mesmo e com a doutrina de Deus? Primeiro, quais são os pensamentos que você tem? Examine, pergunte se eles são bíblicos ou não. Muitas vezes nós estamos tão entrelaçados com as coisas que as pessoas estão dizendo que muitos crentes pensam assim: não, mas eu estou pensando certo. A pergunta é: você precisa sempre fazer uma autocrítica de consciência. Se você não está no caminho errado, determinadas pessoas muitas vezes pensam que estão certos. E eu acredito que é o caso aqui, por exemplo, do Himeneu e do Alexandre. Eles estavam pensando, provavelmente, que eles estavam certos no que eles estavam vivendo, mas o apóstolo Paulo diz que eles estavam naufragando na fé. Muitos deixam de ler a Bíblia, deixam de fortalecer-se, porque agora nós estamos distantes, e talvez aí venha uma questão
aqui, examine se a sua fé não está nas pessoas e não em Deus. Segundo lugar, examine as doutrinas da graça de Deus. Veja que as doutrinas da graça continuam as mesmas. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nossa justificação. Por isso Deus perdoa pecados, Deus perdoa pecadores, mas Ele não tolera quando os seus filhos se desviam dos seus caminhos. Terceiro lugar, o verso 20, ele nos diz assim, vou colocar aqui para você: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Essas pessoas começaram a blasfemar. Cuidado com as blasfêmias, diz o apóstolo Paulo. Gente que começa a duvidar de Deus, gente que começa a duvidar da bondade de Deus e por meio da sua própria visão e ótica começam a falar, a execrar, mandar para o inferno todas as pessoas. Nós não somos Deus, você não é Deus e ninguém pode falar nada para o outro. A única palavra que nós temos para falar é que Deus nos ama, Deus nos perdoa e você precisa se arrepender dos seus pecados. Quero ler aqui para vocês 2 Timóteo capítulo 2, 17, que o apóstolo Paulo diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Então nós temos aqui, dentro dessa perspectiva, meus irmãos, algumas pessoas que tinham uma linguagem que corroía, igual câncer. Uma linguagem, é uma palavra muito dura aqui, que é como o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, eu não consigo deter isso. Então o apóstolo Paulo usa até uma palavra forte aqui: eu entreguei para Satanás, quer dizer, eu deixei Deus cuidar dele através do adversário. E quantas pessoas que estão blasfemando contra Deus, chega uma hora que a gente tem que parar de andar errado. Tem uma hora que a gente tem que parar de falar. E nesse momento é que nós temos aqui o Senhor Jesus nos dizendo sobre alguns aspectos do Sermão da Montanha. Capítulo 7, verso 6, ele diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não vos pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Quantas pessoas que nós exortamos e elas não ouvem mais nenhuma palavra profética, nenhuma palavra de Deus, nada. Ainda em 2 Pedro, o apóstolo Pedro trata disso, no capítulo 2, verso 22, ele diz assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quantos cristãos que estão voltando para as coisas e para as práticas deste mundo. Segundo lugar, a exortação de Paulo aqui no capítulo 1, verso 19, ele diz: cuidado com a sua fé, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então a fé é algo muito importante, você precisa cuidar dela. E Paulo está preocupado com a fé de Timóteo, porque alguns já naufragaram na fé. Fé é o firme fundamento, é a âncora da nossa vida, para que o nosso barco não vá para outros lugares, mas fé em Cristo. Fé nas pessoas não é uma boa, fé na igreja também não é uma boa, mas a fé em Cristo e em Deus, com o auxílio do Espírito Santo. Cuidados com a fé. Eu quero trazer aqui alguns aspectos dessa fé. A fé que não é provada não é fé verdadeira. Estuda a Bíblia e você verá que muitos dos ensinamentos das doutrinas da Bíblia são baseadas, às vezes, em pessoas que criam as suas próprias interpretações e fazem interpretações isoladas de textos. Por isso, os crentes do passado questionavam as coisas, eles não iam atrás de qualquer coisa, e como os crentes de Bereia, eles consultavam tudo aquilo à luz da Escritura para ver se era assim mesmo que Paulo dizia. Eu quero ainda destacar que a fé verdadeira e firme
é uma fé constante. Somente a falsa fé naufraga e desiste das coisas de Deus. Veja a fé dos homens da Bíblia e você achará a perseverança da fé, a fé firme de Deus e que muitos preservaram e andaram nesta fé. Quando vêm os problemas, as dificuldades, as ondas do mar, alguns se afastam. Qual é o primeiro lugar que alguém se afasta quando a sua fé não está firme? É da presença de Deus. E depois da igreja, depois se afasta dos irmãos e vive uma vida isolada. Terceiro, tem uma fé dura na queda. Miqueias, capítulo 7, quero colocar aqui para vocês, que é uma palavra muito interessante da parte de Miqueias, que diz assim: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará para a luz e eu verei a sua justiça. É essa fé que é dura de cair, uma fé que sofre, mas que sabe que Deus vai trazer a luz e vai trazer a justiça. Ele me tirará para a luz, né? Eu estava lendo errado aqui, porque eu não estava enxergando. Qual é o exemplo de Paulo? Então agora eu quero olhar para alguns textos que estão no nosso texto básico. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Primeira coisa que eu creio que um cristão precisa para ele não cair na fé e para ele cuidar de si mesmo é uma vida de gratidão, de louvor. Ele diz assim que ele é grato ao que me fortaleceu no verso 12. A Cristo Jesus, nosso Senhor, e aqui ele fala do senhorio de Cristo. Ele me considerou fiel para o serviço do trabalho dele. O que acontece com um cristão que não trabalha? Meus irmãos, esse é um tema muito preocupante das Escrituras, porque quando pessoas querem ser servidas na boca, é porque elas não estão trabalhando. E quantos cristãos que estão de braços cruzados esperando ver se a igreja vai dar certo? A igreja somos nós. A igreja não é o templo, a igreja não são o som, nem as coisas que estão na igreja. A igreja são pessoas. Por isso, cuidado quando você não tem uma vida de gratidão, uma vida que começa a só reclamar, uma vida que morre de tédio. Deus não chama ninguém para ficar de braços cruzados. Deus chama pessoas para trabalhar. Veja quem Paulo era em outro tempo, verso de número 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância da incredulidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a vida dele obteve misericórdia. Ele era blasfemo, perseguidor e ignorante. Está cheio de gente blasfema aí fora, gente que até passou pela igreja. Perseguidor agora, persegue os cristãos. E ignorante e incrédulo, gente que propala um monte de coisas erradas. E aí nós temos o apóstolo Paulo, em segundo lugar, uma vida que obteve a misericórdia de Deus. E o verso 14 ele nos diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou graça na minha vida, transbordou graça na sua vida, então ame, mesmo que não te amem. Busque a Deus, mesmo que as pessoas não estejam buscando a Deus. A fé e o amor são frutos da graça de Cristo. E aí eu quero fazer uma pergunta ao texto, porque o verso 15 nos diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O que é o evangelho para Paulo? Primeiro, é uma palavra digna de toda aceitação. Todos aqueles que ouvem o evangelho devem aceitá-lo.
porque é uma palavra digna, é uma palavra fiel. Em segundo lugar, o texto diz: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, como eu e você. E nós precisamos tomar e lembrar sempre dessa palavra, porque quantas pessoas não estão abandonando e apostatando a fé, dizendo assim: ah, mas eu não quero mais isso, não, eu estou muito bem agora do jeito que eu estou. Eu tenho certeza que ele veio por mim, e o apóstolo Paulo diz assim: eu sou o primeiro, eu sou o principal dos pecadores. O evangelho da graça é o evangelho de toda aceitação. É o evangelho que Jesus Cristo veio salvar pecadores, mas ele olha para nós pecadores, dos quais nós somos, e na minha visão eu sou o principal. Eu sou o pecador dos pecadores. Você se sente assim? Ou o evangelho ainda não alcançou você? O evangelho é a misericórdia concedida a alguém. Verso de número 16 nos diz assim, ó: mas por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Você é um exemplo da misericórdia de Deus. Não se esqueça disso. O evangelho é a misericórdia concedida para alguém, e para mim, para você. O evangelho é a paciência de Deus em nos ajudar. Deus foi paciente para conosco. O evangelho é crer nele para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele vai concluindo a sua mensagem com uma doxologia que eu considero uma das mais lindas da Bíblia. Assim ao Rei eterno. Nós não estamos falando de qualquer um, não estamos falando de qualquer presidente por aí. Nós estamos falando do Rei eterno. E o nome de Jesus, as pessoas que usam o seu nome precisam tomar muito cuidado, porque ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele não é como muitos dos presidentes aí que são blasfemos e que não buscam a Deus. Não é como muitos cristãos também que falam um monte de coisas que não se deve falar. Ele é o Rei eterno, mas o texto diz que ele é imortal, ele é invisível, Deus único e Deus verdadeiro, honra e glória pelos séculos dos séculos. Eu quero terminar a minha mensagem dizendo a você como não naufragar na fé. Em primeiro lugar, o verso de número 16 os versos de número 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. E aqui eu quero destacar que muitas pessoas perderam esse combate da fé. Acham que quem tem que combater na fé é somente o pastor. Combate o bom combate. Luta para que você não afunde na fé, não naufrague na fé. E aí vem a exortação do apóstolo Paulo no verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência. Cuidado com a sua consciência. Cuidado com a sua mente. O que você tem pensado, Deus sabe. Você deve manter os seus pensamentos dentro das Escrituras, pensando aquilo que Deus pensa. Mas ao mesmo tempo, cuidado com a sua fé. Se você está com falta de fé, peça a Deus. É o Espírito Santo quem dá fé. Eu não posso te dar fé, mas o Espírito Santo pode. Aprenda a ser grato para Deus. Lembre-se da salvação pela misericórdia de Deus. Conheça quem serve a Deus. Sirva a Deus. O verso 17. E aí, por fim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, o verso 20. Ele diz aqui que alguns naufragaram na fé. E dentre estes se
se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Quantas pessoas têm naufragado na fé? Se você é um desses crentes, eu quero orar por você agora. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, diz o apóstolo Paulo. Cuidado com a sua vida. Não deixe a sua vida ser aquilo que muitos têm largado e têm deixado para lá. E eu creio que muitos têm naufragado na fé por desconhecerem quem é a maravilhosa graça do nosso Senhor. Oremos. Pai, que este culto fale ao coração de todos os que estão aqui e que ao ouvir esta palavra, nosso coração se volte para Ti. Perdoa-nos. Eu oro agora por esses que estão ouvindo esta voz, esta palavra. Tem compaixão de nós, Senhor. Nós somos tão pequenos, tão fracos, tão falhos. Nos lembramos também dos nossos queridos irmãos, aqueles que estão sofrendo e aqueles que estão, ó Deus, distantes uns dos outros. Fortalece na fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, vão em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa noite, fique com Deus e nós já estamos abrindo o templo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.